seu mundo e vivo essa viagem. Por um segundo eu fico, é só de passagem, miragem. E aqui começa o segundo episódio dessa série tão incrível por Sergipe, apoiada pela Universidade UNIT. Vamos viver momentos únicos, experiências sensacionais, falando de gastronomia, cultura, história e muita educação. Bora comigo garimpar! Bem-vindos, Aracaju, Sergipe! Gente, estou aqui com o Jefferson Mesquita, que ele tem o cargo de relacionamento da universidade com as escolas, ou seja, ele apresenta esse espaço incrível que a gente está vivenciando para todos os alunos, né, para as famílias dos alunos. E me conta um pouquinho aqui da região que você estava falando, o quanto desenvolveu depois da vinda da escola, né? Da universidade. Imagina que a gente está falando de 94, onde toda essa região aqui não tinha basicamente nada, só existia o farol, que a gente viu lá na frente, que é um farol histórico, e a capela. Então, quando a família vem para cá e constrói a universidade... Numa fazenda, né? Era um sítio, né? Um sítio, uma fazenda, era algo enorme. Nenhum apartamento que a gente pode ver aí na frente ou na lateral, enfim, não existia praticamente nada. Então, quer dizer, desde 94 até hoje, o que era um bairro ainda em desenvolvimento, um conjunto ainda em desenvolvimento, virou um dos mais populosos de Aracaju. Que é o Conjunto Augusto Franco. Quer dizer, as pessoas hoje usam muito... Vamos lá no bairro da UNIT, no bairro que a UNIT está. Né? Então a UNIT vira referência nesse sentido. Então ajudou a crescer, a levantar essa região como um todo. Porque as pessoas dependem não só da universidade, mas também do comércio local que gira em torno da própria universidade. Que massa. Então isso quer dizer que a universidade cresce junto com o próprio conjunto, com o próprio bairro Farolândia, como a gente chama carinhosamente. Além de tudo, a universidade, além de todo esse ensino, né, de toda essa potencialização profissional, ela também é responsável pelo desenvolvimento da região. Que lindo isso. E tem algo ainda melhor, que é a mantença da história do povo sergipano. Exato, sem quebrar o DNA local, que isso é essencial. Afinal de contas, eles têm isso como base, né? Então, a gente conheceu agora os fundadores e a gente vê a importância que eles dão exatamente para tudo isso. Pois é, o local que a gente vai conhecer agora, a capela, que é um dos dois únicos imóveis que existiam na época, antes da construção, esse local é basicamente hoje, eles mantiveram a estrutura original, quer dizer, a gente está falando de um prédio que tem mais de 100 anos, eles mantiveram a estrutura original e mantêm a capela viva, funcionando, para que as pessoas possam ter seu momento religioso, seu momento espiritual. A gente vai conhecer a capela agora. Maravilha, bora lá! Rosângela, me conta um pouquinho da história desse lugar maravilhoso, abençoado aqui. Marcelo, essa capela a gente pode dizer que é o coração da universidade, onde tudo começou, né? Ela tem mais de um século, então foi a primeira obra que o professor Ochoa fez, restaurar essa capela. Eu lembro quando eu era criança, eu passava por aqui, minha avó morava aqui no Augusto Franco. Olha! E isso aqui era um terreno, né? Aliás, o bairro Augusto Franco, Farolândia, era uma grande fazenda e essa capela fazia parte dessa fazenda. Aí minha avó morava aqui no Augusto Franco e eu passava de carro aqui e eu dizia para minha mãe, um dia eu vou entrar ali. Só que não era nada assim, para uma criança, não chamava a atenção de uma criança não, porque era uma capela que estava
já em ruínas. Meu Deus. E anos depois eu vim, e não vim só para entrar, eu vim para ficar, para cuidar. Então são mistérios. Então minha presença aqui não é aleatória. Ela fica até emocionada, gente, em porque falar. Porque realmente, assim, tem um mistério, né? Então a gente sempre fala assim que essa capela é o coração da universidade. A reitoria é o cérebro, os outros blocos são os membros. E aqui é o coração. Que lindo. E para que o cérebro ele funcione, ele precisa do coração. Exatamente. Dessa espiritualidade, né? Porque a gente tem que fé e razão tem que andar juntas. Que é inexplicável. É. Os árabes dizem uma palavra que se chama maktub, eu não sei se você ouviu falar. Maktub era para ser assim. Então você está aqui não por acaso, Não. porque estava no seu destino, estava no destino da capela, no destino da universidade, que esse coração batesse aqui dentro e que você cuidasse dele. Cuidasse dele. Que lindo, que lindo. De que ano é a capela, você sabe? Eu não tenho, mas assim, tem as lápidas aqui. As lápides, tá? São os das pessoas, então a mais antiga é que foi 1907, é isso? Isso. 1907, olha só, gente. Então, se a pessoa já foi enterrada em 1907, é porque muito antes já devia existir. Então, eu sempre falo, muitas almas se encontraram aqui, já passaram por aqui. Que lindo, que lindo. Que abençoe muitas pessoas, né? Que essa capela seja realmente esse coração, a espiritualidade de toda a universidade. Já vi que os fundadores, eles têm muita fé. São. Então, a fé, seja aonde for, ela é essencial na vida das pessoas. E que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo, possa conduzir a todos. Que lindo. E estamos aqui realizando a trezena de Santo Antônio. Ah, agora é a trezena de Santo Antônio. São 13 dias De 1º de junho até 13. Corridos. Aí todos os dias os setores participam, a comunidade geral, os universitários. Então, assim, são dias de muita oração. E, assim, algo que a gente faz, que eu acho que é importante. Durante o ofertório, as pessoas elas ofertam alimentos para que no final da trezena a gente distribua para as comunidades carentes aqui da Redondeza. Que bárbaro, gente. Sensacional, olha para isso. Bom, a gente está chegando agora no Tiradentes Innovation Center, que é um centro de inovação, mas aí eu não vou dar o spoiler, tá? Vou deixar para que o presidente do Instituto possa apresentar, porque ele vai dar muito mais detalhes e ele tem um carinho muito grande por isso aqui. Junto com a equipe de tecnologia, ele desenvolveu esse espaço que é todo voltado para inovação e tecnologia. Então aqui tem várias startups, enfim, sem spoiler. Sensacional, gente. Vamos ver o que nos aguarda. Eu já fiquei emocionado com essa frente aí. Bem-vindo ao Garimpando aí. Agora, vamos ver o que nós temos por aí. Oi, tudo bem? Como vai? Prazer, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, como vai? prazer. Tudo bem? É um grande prazer aqui recebê-los. Que máximo estar aqui. Então, você é o cara que cuida de toda a tecnologia aqui. Rapaz, aqui é um time que é formado com vários especialistas. Mas a cabeça do professor Pardal tá aqui, pelo jeito. É o homem que... Hoje em dia, aquela história de professor Pardal cada vez está mais difícil de acontecer, né? Porque tem toda uma especialidade, cada um fazendo... Cada um tem a sua especialidade própria. Mas talvez o cabelo branco aqui reforça isso aí. É a junção de tudo que explode em grandes criatividades aí. Então, esse é um dos braços aqui da universidade, realmente, que vem aglutinar e ser um grande hub de inovação aqui para o nosso, não só para a instituição, mas para o estado de Sergipe como um todo, né? Claro, para o Brasil, né? Para o Brasil. Porque a gente precisava plantar uma semente da parte de inovação, tecnologia dentro do nosso estádio, e essa é uma contribuição que o Grupo Tiradentes dá, como ele foi muito precursor de novas profissões, novos cursos, teve diversas iniciativas de inovação nesses 62 anos, e essa é uma delas, que a gente fez um grande benchmark na Finlândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Chile, Brasil, e trouxe para Sergipe algo direcionado, inédito, para pensar como vai ser a educação do futuro e o futuro das profissões. E agora que a gente teve esse movimento todo híbrido no país,
vocês devem ter mergulhado muito forte para poder... Claro que o presencial é essencial, mas o híbrido passou a fazer parte, né? E a tecnologia foi quem conduziu tudo isso, né? Na verdade, essa história começa há mais de 10 anos atrás, quando a gente quis entender o que é educação não ia acontecer só dentro da sala de aula. Ela ia acontecer em qualquer lugar. E dentro desse qualquer lugar, a gente identificou uma oportunidade grande de usar um projeto de transformação digital para fazer o seguinte: como é que a educação vai chegar ao maior número de pessoas? A gente usa a tecnologia e a inovação para democratizar o ensino, fazer com que ela chegue ao maior número de pessoas. Nos lugares mais inóspitos possíveis. Mais inóspitos e onde o aluno está. Às vezes a gente tinha alunos que estavam embarcados e alunos que estavam no interior. E como é que a gente chega a informação até ele? Tudo bem que existe toda uma metodologia de educação à distância, educação presencial, mas a gente entendia que a gente pode unir esses dois. E aí entra a questão do hibridismo, entra a questão de a gente fazer com que a educação chegasse em qualquer lugar, e a gente começou a ter uma série de aparecer e buscar algumas iniciativas que mostrassem que a gente estava no caminho certo. Oportunidades, ou seja, a pessoa que às vezes não está aqui, mas tem a vontade de estudar numa universidade como essa, que tem toda essa complexidade de possibilidades, né? Ela está distante, ela está ao mesmo tempo aqui dentro, né? E quando a gente apresentou isso, Marcelo, a gente começou a ter uma repercussão nacional. E aí algumas empresas de tecnologia fizeram e analisaram o projeto para a gente. Nós fomos escolhidos como os 30 melhores projetos daquele ano de tecnologia para uma revista da Cisco com grandes empresas telecomunais. E a gente saiu 5 páginas de matérias falando de como a transformação digital, como a educação digital estava impactando o mundo presencial, o mundo dos alunos que estavam nesse início. E a gente acabou também recebendo um convite do Google para fazer um grande projeto no Nordeste, um grande projeto na universidade, que era levar a tecnologia do Google para dentro da sala. Será que o Google, dentro da sala de aula, pode ter um impacto nessa questão do hibridismo, de utilizar? E aí a gente recebeu um prêmio. Olha, a primeira universidade do mundo a ser reconhecido pelo Google como uma universidade de referência. E a gente ganhou esse troféu da mão do presidente do Google, e onde nós recebemos aqui, tem até um pouquinho da história desse que está aqui, ó, a história que foi contada pelo Google, a gente traduziu de Mountain View, ele mostrando como a Universidade Tiradentes usava a tecnologia do Google para ajudar na educação. E aqui foi no prêmio lá em São Paulo, onde a gente foi no evento de inovação receber, e foi pela primeira vez o Google reconheceu. Uma universidade privada do Nordeste, de Sergipe, sendo referência para o mundo. E a gente trouxe e colocou isso aqui um pouquinho no nosso centro de inovação. Bora entrar para ver tudo isso, gente, que já estou curioso. Vamos lá. Vamos lá. Convidar vocês agora para ir para um espaço também certificado pelos Estados Unidos, pelo MIT, que é o nosso Fab Lab. É um laboratório que hoje no mundo existe só 2.700 laboratórios, e esse laboratório aqui faz coisas incríveis que eu queria apresentar para vocês. Nossa, que massa! Isso aqui é um laboratório de fabricação digital. Então, vamos lá, Marcelo? Vem um pouquinho para falar com a gente. Tudo bem? Como vai? Marcelo, aqui é um laboratório onde a gente, primeiro, ele se adequa à medida que é a necessidade. Durante a pandemia, virou uma fábrica de EPIs. Então a gente fez mais de 10 mil EPIs para a Secretaria de Educação ou Secretaria de Saúde, fazendo com que não só máscaras, face shields, porque não tinha produtos no mercado, mas também a gente fez alguns produtos que vocês utilizavam, até filtros de maquiagem para fazer, por exemplo, porque não tinha esses produtos disponíveis no mercado, né? E aqui, esse é o único laboratório de Sergipe que é credenciado pelo MIT. Esse é um laboratório que
cria produtos. Você chega com a ideia, você tem que sair com um produto. Seja utilizando as nossas impressoras 3D aqui, que oferece. E como ele está dentro de um produto, dentro de um laboratório credenciado pelo MIT, dia de quarta-feira a comunidade pode usar o laboratório gratuitamente. Além de ter os cursos que são, a gente faz para que eles entendam usar a sanitize. Aí ele está construindo uma peça. Olha a peça sendo construída. E esse laboratório a gente também está colocando disponível para a indústria para desenvolver inovação, produtos que vão ser patenteados no futuro. Nós temos vários parceiros em relação a isso daqui. Aqui outros equipamentos também, ali corta com a broca, esse aqui é com um raio laser. Esse aqui faz esse... E faz isso aqui, ó. Uau! Isso aqui é um showroom todo construído por essas máquinas aqui. E máquinas que que fazendo com que toda essa parte de brinquedos, porque a gente quer, quanto mais cedo a gente implantar a sementezinha da inovação, criatividade, empreendedorismo para as crianças, mais eles fazem. Chegando aqui no Centro Médico Gilberto Shoa, faz parte de todo esse complexo, né, que envolve a UNIT. Eu estou aqui sendo recebido pelo professor Ronaldo Linhares. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo jóia, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado. Me conte um pouquinho o que é aqui, o que acontece aqui. Então, aqui a gente tem o Centro Médico e vizinho a um hospital, Decor, que também é do grupo Tiradentes, né? Que bárbaro. Exato. Esse centro médico, a gente aqui tem toda sorte de exames normais e aqueles exames mais especializados, também são feitos aqui, que dão cobertura para o hospital, dão uma complementação para o hospital. Aqui Maravilha. a gente tem também as consultas, a área de consultas médicas regulares e também com interligação para o Hospital Decor. E dentro tem uma gastronomia que é conceituada, uma gastronomia regional. Exato, olha que bárbaro. No terraço, nós vamos um temos um rooftop restaurante, aqui. que é um restaurante que tem uma das vistas mais bonitas de Aracaju aqui, principalmente do encontro do rio com o mar. Olha, do rio Sergipe com o mar. Então vamos lá, vamos conhecer, que a fominha já começou a bater. O que está chegando aí? Croquete terraço. Croquete terraço. Ele é feito o quê? Carne charque, banana da terra. Carne de charque, banana da terra e a macaxeira. Olha que máximo. Eu gosto de provar assim, ó, bolinho. Ó. Olha aqui, gente, delícia! Tá bom? Meu Deus, que delícia! Banana da terra, charque. Bom demais! Olha o que está chegando aí no nosso prato, que maravilha. Que lindo, hein? Olha que primeira cerâmica maravilhosa. Ó, degustar aqui, gente. Que cara boa que tá isso.
Angélia, que delícia, meu Deus. Aplausos aí pro chefe. Olha pra isso aqui. Nossa, maravilhoso. Eu adoro pudim de tapioca. Saindo desse almoço maravilhoso, agora vamos para um lugar especialíssimo aqui em Aracaju, no Mercado Central. Vocês vão ficar loucos, Albano Franco, né? Albano Franco. Mercado Albano Franco, lá no centro vocês vão ver frutas, legumes, peixes e muito artesanato. Bora lá! Olha, aqui antes de chegar no mercado, a gente parou num lugar muito interessante, de frente aqui para o mar, né? Encontro do rio com o mar, onde tem essas expressões folclóricas, né? Se a gente for olhar todos esses bonecos gigantes, cada um tem um significado. O que seria, por exemplo, aquele primeiro ali? Ó, ali a gente tá falando do reisado, é um reisado todo próprio da gente, que se assemelha muito com o reisado que acontece em outras regiões do Nordeste, né? Mais avançando para cá a gente tem as taieiras. Taieiras. As taieiras é um grupo de mulheres que dançam, que é com uma aproximação muito forte com São Sebastião. Que lindo, que massa. Depois a gente vem para um outro grupo folclórico, mais voltado para... que se assemelha muito à questão... A Marinha. Uhum. Tem essa proximidade. Aí vem um pouco do Bumba Meu Boi, que é muito próximo do norte e do nordeste. E aqui uma cultura muito genuína, muito nossa, além da taieira, que é o barco de fogo, lá à distância, que é bem conhecido. Que nós vamos ver pessoalmente. É lindo, maravilhoso. Aqui nós temos o parafusos, que são a representação dos negros que se pintavam de branco, se vestiam de branco para poder fugir dos engenhos, né? Mas à frente a gente ainda tem um pouco do nosso folclore. Se eu não estiver enganado, também está muito próximo do reisado, e esses são os homens que usavam os fitilhos e tudo mais. E tem umas musiquinhas, é um pouco dessa coisa do dançar, do pisar. Ai, que massa! De poder se aproximar muito. Do povo, né? A aproximação do povo. Aqui mais à frente a gente tem um Bacamarte, que é um grupo também muito próprio da gente. Ele leva uma arma de fogo na mão aí. O de cá, o Cacumbi, então aqui o Cacumbi aqui, o Bacamarte. E o Lambe Sujo, que é uma festa tradicional de Laranjeiras. Bacana, que é o negro versus os índios. Os índios. É uma briga entre eles, né? Pretos e índios. Pretos e índios. Eles brigam entre si e é muito famosa lá em Laranjeiras, que é uma das cidades mais antigas do estado, né? Estamos chegando aqui na praça de eventos, né, do mercado. E aqui de um lado o mercadão com as flores e frutas, tudo bem? Tudo bem. Glaudson. Você é o Glaudson, prazer, viu? Você é do Memorial. Isso mesmo, do Memorial do Sergipe. Que bacana. E aqui é uma praça de eventos central, né? A gente tem uma praça central. Isso. Uma praça de eventos, na lateral nós temos 2 mercados, 3 mercados, aliás. 3 mercados. Isso. Aqui eu tenho de frutas. Nós temos na direita o Virgínia Franco e à esquerda nós temos tanto o Thales Ferraz e o Antônio Franco. São mercados para artesanato, ervas medicinais, entre outros. Artesanatos, flores, né? Que eu vi flores. Isso, nós temos uma passarela das flores que vai ligar tanto o mercado do Antônio Carlos, onde a gente também, muitos aracajuanos vai dizer que é o mercado do relógio, quanto o mercado Thales Ferraz, que alguns aracajuanos também vai dizer que é o mercado, né, com um formato de pizza aqui em Aracaju. Que máximo. E aqui a gente tem frutas, legumes, castanhas, pimentas, farinhas. Bora lá, que Além aí... disso também nós temos eletrodomésticos. Sim, é de tudo um pouco, de tudo né? um pouco. Isso. Vamos conhecer então essa parte aqui primeiro, que eu tô curioso de mostrar pra você. Curioso não, com vontade de mostrar pra vocês, porque é de verdade o máximo.
grosso, feijão novo. Olha o tamanho dessa banana. Olha o tamanho dessa banana. Ó, aqui tem as castanhas. Olha que outro tipo de castanha, ó. Amendoim, castanha, castanha salgada, doce. Me conta aqui dos queijos. Isso aqui é o raspa de tacho? Aqui é a raspa do tacho, aqui é requeijão do sertão. Requeijão do sertão, raspa do tacho. Tradicional. É queijo manteiga, sim? Queijo manteiga. E aqui é o coalho, ó. Maravilhoso coalho. Esse é o parmesão. Parmesão, que serrala. Meia cura. Olha só onde é que eu tô, na Rua de São João, onde começou o grande forró de Aracaju. E hoje é a segundona do turista, toda segunda-feira tem esse forró maravilhoso, com essa festa na rua, onde os moradores promovem. E a gente tem forró, a gente tem barracas de comidas, de brincadeiras, é tudo isso. Isso é Nordeste, isso é Aracaju, isso é Sergipe, isso é a vida de verdade aqui. Eu amo tudo isso, é cultura brasileira e a gente só tem que usufruir e aproveitar o máximo possível. Gratidão por estar aqui, Rua de São João. Ó. Pro seu mundo e vivo essa viagem. Por um segundo eu fico, é só de passagem. Miragem.